Saúdo a todos, em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos para esse culto especial da igreja. Que o nome de Jesus mais uma vez seja exaltado. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o 9. Enquanto estamos, os irmãos, encontrando na Bíblia, eu agradeço a Deus pela presença de cada um dos nossos queridos irmãos e obreiros que estão aqui, esse coral, parte da nossa orquestra, Deus abençoe. Também o Jardel, meu amigo, é lá da academia, é o nosso companheiro também, que anuncia os seus trabalhos aqui na Rádio Kairos. Deus abençoe, prometeu de vir e veio. Todos encontraram, digam amém. Amém. Então lemos. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Os irmãos tenham a bondade, tomem os vossos lugares. Eu quero nesta oportunidade, irmãos, falar sobre Davi, quando foi ungido rei. A primeira coisa que ele pensou foi de trazer a arca da aliança, que há muitos anos estava fora do seu lugar, em razão que os filisteus, grande inimigo do povo de Deus, eles, numa grande peleja, numa guerra, quando Eli, sacerdote, juntamente com seus filhos, como a Bíblia nos revela, que eles negligenciaram, porque deixaram a glória de Deus sair do seu meio pelas suas imprudência,
pelos seus pecados, então a glória do Senhor, ou seja, a arca, foi tirada do seu meio. E a Bíblia diz que levaram a arca para as terras dos filisteus. E quando a arca chegou ali, colocaram na casa de Dagom, que era o deus dos filisteus. E a Bíblia diz que quando colocaram ali, no outro dia foram ver, o deus dos filisteus caiu e quebrou-se. E assim sucessivamente, a presença da arca era símbolo da presença de Deus, da glória do Senhor. E quando a presença de Deus na casa de alguém, dos deuses estranhos, faz mal para aquela terra, podemos perceber que houve pragas sobre o povo filisteu, porque levaram e não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Dito isto, o que mais eu quero trazer para a igreja é a respeito o sentimento de Davi. Quando ele assume o reinado, ele pensa que eu não posso jamais governar esse povo sem a presença da arca em nosso meio. Quando eu meditava isto, o Espírito Santo de Deus falava comigo. Que desejo que ardeu no coração de Davi, trazer a arca, a presença de Deus para o seu reinado. E nos nossos dias, nós precisamos mais do que nunca sentir a presença de Deus em nosso meio. Aleluia. Queridos irmãos, era o que mais queria Davi no seu reinado, era ver a arca no seu lugar, aonde não deveria ter saído. Mas os homens, quando pecam, como todos sabem muito bem, como no tempo de Eli, ele negligenciou, honrando mais os seus filhos do que a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E Davi, sentindo no seu coração, eu quero a arca no meu reinado, eu quero ver a arca no seu lugar. Aleluia. E eu estou orando a Deus, juntamente com os obreiros. Nós não estamos hoje com o símbolo da arca representando o nosso Deus, mas nós estamos sentindo Ele verdadeiramente no nosso meio. Como os irmãos bem viram a leitura que nós lemos, que na primeira tentativa, o rei Davi quis conduzir a arca para o seu devido lugar em Jerusalém, colocando num carro novo, puxado por bois, assim como fez o povo filisteu. Tem coisas que nós, irmãos, não podemos imitar. Os filisteus, quando a arca estava nas suas terras, colocaram em carro novo, puxado por vacas, e
aconteceu que eles conseguiram deixar aonde tinha que deixar, mas o Davi sabia que a arca tinha que ser conduzida certo. Aleluia. Como que ele deveria ter trazido? Ele não trouxe da forma como estava estabelecido, que era nos ombros dos levitas. Eles que conheciam o peso da responsabilidade que tinha a arca, o significado que tinha a arca, era para ser carregada pelas pessoas qualificadas, indicadas por Deus. Aleluia. E aconteceu que com boas intenções conduziam a arca do Senhor Aiô, e parece que tudo estava certo, todos pulando, todos tocando, todos dançando, porque a arca estava sendo conduzida para Jerusalém. Mas quando as coisas acontecem de forma errada, acontece acidente, acontece morte, acontece problemas irreparáveis, danos irreparáveis. Quando eu orava a Deus, o Espírito Santo falava ao meu coração que não é com boas intenções que nós muitas vezes fazemos a obra, que não venha acontecer fracasso, morte, mas precisamos fazer certo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Aiô quis segurar a arca. Quem não seguraria? Mas a arca era melhor que caísse, mas não ia cair, do que ser segurado quando as coisas estão erradas. E o Espírito de Deus falava no meu coração: não adianta conduzirmos a obra de Deus concordando com coisas erradas. Nós precisamos carregar a presença de Deus para dentro desta casa. Aleluia, para dentro do teu lar, para dentro da tua firma. A presença de Deus precisa estar em nossas vidas. E a Bíblia diz que Aiô morreu no seu lugar junto à arca. Irmãos, muita gente está junto da presença de Deus e são executados, são mortos por negligenciar os princípios que norteiam a ordem de Deus. Mas a Bíblia diz que eles colocaram então a arca carregada por bois, que deveria de ser carregada por sacerdotes, pelos levitas, porque, irmãos, os levitas conheciam o Deus verdadeiro. Aleluia. E houve o que houve. E Davi então pergunta como ele, abalado, triste, ele diz: porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez, Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Tem coisas que acontecem na vida de Davi
para que ele ache o caminho certo para conduzir as coisas certas. Aleluia. Deus então fala com Davi. Davi deixa a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. Ali estava a arca. E Deus abençoou aquele homem, de tal maneira que ele prosperou em tudo. E Davi então resolve de trazer novamente, nova investida, trazer a arca para Jerusalém. Queridos irmãos, e aí ele faz tudo certo, bota a arca nos ombros dos levitas, e eles começam dando 6 passos. Já Davi oferece um sacrifício a Deus. Ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a sentir que está tudo no caminho certo. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que precisamos, nós como obreiros que conduzimos a obra, ter esse cuidado. Carregar a arca, sentir o peso nos nossos ombros, e juntos nós vamos chegarmos lá. Aleluia. Eu entendo, meus irmãos, que Davi, ele não podia governar realmente sem a presença de Deus. E nós, nesses nossos dias que estamos vivendo, nós precisamos que nós entre para dentro desta casa e nós venhamos sentir a presença do Espírito Santo ardendo em nossas almas, que o fogo do Espírito Santo, aleluia, quando nós sentir a presença de Deus, assim como Davi sentiu com todos, é através dos instrumentos, através dos meios que na época eles tinham, eles puderam sentir a presença de Deus. Aleluia. Infelizmente, irmãos, tem muitos carros novos nos nossos dias, conduzindo as coisas de Deus. Tem muitas inovações, tem muitas igrejas, púlpitos pintados de preto, luzes de várias cores, gritos e pulos, como se fosse a presença de Deus. Graças a Deus que na nossa igreja nós não temos pintado os nossos púlpitos, não temos aqui gritos nem pulo, mas sentimos verdadeiramente a glória do Senhor em nosso meio. Não vamos deixar cair da nossa vida a presença do Espírito Santo. Ele tem que estar no seu lugar. Temos que sentir Ele no altar de Deus. Vamos pintar os nossos púlpitos de lágrima, de glória, de aleluia. A nossa igreja não precisa destas coisas. Nós precisamos pagarmos o preço e orarmos ao Senhor. Não estamos aqui para imitar ninguém, mas estamos aqui para buscar a presença de Deus. Aleluia. Lembrando que a presença de Deus na vida de alguém, por vezes que não conhece, eles muitas vezes não entendem, e as pragas, por vezes, como aconteceu no povo filisteu, acontece na vida de pessoas que se sentem mal quando sentem a presença de Deus. Mas aqui na casa do Senhor, nós precisamos
sentir a glória de Deus no nosso meio. Aleluia. Queridos irmãos, precisamos conduzir a igreja do Senhor com tanto respeito. Você que canta, você que toca, você que prega, cuide, porque você é a pessoa certa para levar, para transmitir para os outros a presença de Deus. Aleluia. Eu quero sentir e que arda no coração de cada crente. Eu repito dizendo, irmãos, que nós fomos criados igrejas pequenas, pessoas que cantavam nos corais, analfabetas, não sabiam ler, mas quando cantavam, aleluia, a glória de Deus tomava conta. E eu sinto que está voltando a glória de Deus para o nosso meio, a louvores, a línguas repartidas como de fogo. Aleluia, que coisa boa. Eu imagino Davi dançando, pulando e saltando, porque estava vendo a glória de Deus, estava vendo a arca da aliança entrando em Jerusalém. Era uma festa espiritual, foi um grande avivamento no seu tempo. E se a glória de Deus está aqui, é porque há um mover do Espírito Santo. Aleluia. Não podemos, irmãos, carregar, conduzir sem a presença de Deus. Aleluia. Nós devemos orar, irmãos, quando nós estamos escalados. Aleluia, para qualquer coisa. Você, irmão, que cuida da porta, você saiba que é um trabalho para Deus. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Todos os irmãos que cantam, todos os irmãos e irmãs que louvam o Senhor, estão nos ajudando a carregar a arca da aliança, a presença de Deus. Nós sozinhos não fizemos nada. Aleluia. Queridos irmãos, a obra de Deus, ela deve de ser feita de maneira que agrade o Senhor, para que não aconteça acidente, morte. Aleluia. Algumas madrugadas, eu orando a Deus, e o Espírito de Deus falava comigo: procure os obreiros, as obreiras, que eles sintam o peso de carregar nos seus ombros a arca. Aleluia. Queridos irmãos, a igreja em todo o mundo está passando por dificuldade. Os pastores não suportam mais tantas inovações, tantas coisas que estão acontecendo. Mas eu louvo a Deus pela Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. Para você, irmã, para você, irmão, que nos entende, não somos parecidos com o mundo. Nós vivemos de tal maneira, aleluia, servindo o Senhor. E a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aleluia. Pois a arca continha as tábuas da lei, e sobre ela estava o propiciatório, e sobre este os querubins. E eu imagino se tinha tanto valor a arca, que era símbolo. Aleluia. Quanto mais
Nós, queridos irmãos, que adoramos o Deus verdadeiro, glória a Deus, é só Deus, irmãos, para trazer de volta o que nós perdemos. Como todos os irmãos entendem, nós que somos os obreiros mais antigos, que passaram por momentos de avivamento, eles bem sabem o quanto o povo orava no passado. Mas eu digo aos irmãos, sem demagogia alguma, Deus está ouvindo o clamor dos bairros. Aleluia. Glória a Deus, Deus está ouvindo a oração dos crentes. Pastor João, Deus está ouvindo a nossa oração. No meio de tanta confusão, mas a igreja sobrevive. A presença de Deus é notória no nosso meio. E a presença de Deus nos dá temor, nos dá respeito, nos dá amor. Nós queremos estar na casa do Senhor. A presença de Deus no nosso meio nos dá saúde, nos dá união, nos dá amor um pelos outros. É só Deus, não tem outro meio, não tem outro mecanismo. É Deus, é Deus, é Deus da igreja. Não podemos conduzir esta igreja sem ser conduzida pelos sacerdotes. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando a arca está no seu lugar, há gozo. O povo jubila, o povo toca, o povo canta. Aleluia. E Davi, depois que colocou a arca no seu devido lugar, ele foi então e abençoou o povo. E depois que abençoou o povo, foi para sua casa. E vendo a sua esposa, ele dançando com vestido de um éfode lindo, e ela criticou o seu esposo, considerando que ele, como rei, não podia fazer um papel como este. Cuidado, irmão, cuidado para que você não critique o teu esposo quando ele está dançando na presença de Deus, quando ele está louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que esta mulher, ela ficou estéril, nunca mais pôde ser fértil. E assim acontece espiritualmente para muitas pessoas que não geram mais para o reino de Deus, não tem mais fruto, porque criticam, não aceitam. Mas Davi disse: eu vou continuar, eu vou me humilhar diante do Deus de Israel, eu vou continuar saltando e pulando na presença do meu Deus. Aleluia! E eu acredito que a oração desta igreja está agradando ao Senhor. Louvado seja Deus. Lamento, por vezes não posso estar em todos os cultos, mas estou em casa, orando por toda a igreja, orando pelos meus obreiros encarregados de congregação, os pastores nominalmente, os irmãos integrados, o círculo de oração, os corais, a nossa linda orquestra estourando. Aleluia. Parece que eu vejo Davi lá no campo, irmão Jeremias, com a sua harpa tocando. Aleluia.
E o espírito que perturbava Saul saindo. Aleluia. E eu vejo pelos olhos da fé a nossa orquestra tocando e a tristeza indo embora. Aleluia, as irmãs cantando e a enfermidade fugindo. Aleluia, eu lembro de uma oportunidade que já contei para os irmãos. Nós orávamos para repreender um espírito maligno de uma pessoa possessa terrivelmente endemoniada, e o demônio não saía, e eu não sabia mais o que ia fazer, e o Espírito de Deus falava comigo. Eu tinha o meu mano, ele canta até hoje, o Argenor e a Zilda, e Deus me disse: manda eles cantarem, simples, humilde, aleluia. E eles começaram a cantar, e o demônio disse assim pela boca daquela pessoa: eu já estou indo embora, eu não resisto ao louvor desses dois. É isso que Deus quer, que nós conduzíssemos a arca do Senhor, a presença de Deus. Não tem ninguém que resiste, a tristeza vai embora, a família é abençoada, os crentes cheios do Espírito Santo, os demônios recuam. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Eu creio que podemos sentir a presença de Deus, assim como o povo de Israel sentiram. Haja que alguns escritores dizem que a arca ficou aproximadamente 70 anos fora do seu lugar, sendo judiada pelos inimigos, perdendo batalhas, envergonhando-se diante dos seus opositores. Mas quando a glória de Deus entrou novamente para Jerusalém, as coisas mudaram. Aleluia. Você está sentindo que Deus está aqui? Aleluia. Deus está no seu lugar. Ele é o centro desta igreja. Não temos aqui nenhuma faixa dizendo o fulano de tal é o importante. Na igreja Assembleia de Deus, Deus tem levantado homens cheios da graça do Senhor. Aleluia. Seja você um participante, aleluia, desta igreja, servindo ao Senhor. Eu quero pedir à igreja a se pôr em pé e vamos orar ao Senhor. Eu digo aos irmãos que muito orei, sempre oro, mas esta oportunidade para me entregar esta mensagem, eu orei muito. Quem sabe você está dentro da casa do Senhor e não está interessado em nos ajudar. Eu te convido, se santifique, jejue, ore, faça parte, gema conosco, nos ajude a conduzir esta igreja, aleluia, para dentro dos parâmetros, dos princípios da palavra de Deus. Deus se agrada quando nós procuramos fazer as coisas certas. Quando Davi conduziu a arca errado, houve acidente. Mas que Deus nos tenha de nós misericórdia. Lembrando daquilo que Deus falava comigo, eu até, algumas vezes a gente comenta com a minha esposa, Deus falava comigo assim: Argemiro, e eu disse: sim, Senhor, cuide, conduza esta igreja com amor, conduza essa igreja certo, aleluia,
a responsabilidade maior é a tua. E eu sinto o peso da responsabilidade. Eu sinto Deus cobrando de mim para que eu exerça a minha função com muito zelo, com muito carinho. Cuido dos idosos, dos adolescentes, dos jovens, dos que estão vindo. Vários e vários nos comunicam. Quando eu pergunto, por que você está vindo para cá, vindo de outra denominação? Porque na Assembleia de Deus tem palavra. Na Assembleia de Deus é organização. Aqui não tem bagunça, aqui é tudo certinho. Nós queremos que as coisas corram certinho. Se nós cobramos alguma coisa, não é para o teu mal, é para o teu bem. Amém? Glória a Deus. Eu sempre cobro os corais, cante, mas cantem certo. Quem toca, toque, mas saibam que vocês são ministro de louvor. Quem prega, pregue certo. Quem preside, preside certo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Faça aquilo que nós estamos pedindo, que Deus se agradará de você. Amém? Eterno Deus e Pai, muito obrigado por esse espaço de tempo que o Senhor tem nos dado. Eu oro pedindo a Tua bênção sobre cada um. Ó Deus, que nós venhamos sentir, assim como o povo de Israel, trazendo de volta a Tua glória, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, renovando as nossas vidas. Eu louvo a Ti, meu Deus, por todas as bondades que o Senhor tem sido para com as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus agora. Os irmãos que vão participar da Santa Ceia do Senhor sejam verdadeiramente abençoados, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, pastor João com a liderança. Glória a Deus.